Olá pessoal, eu hoje estou aqui para vos falar do regime excepcional para o pagamento das rendas, ou o não pagamento, vamos dizer assim. Como sabem, saiu no noticiário que há a possibilidade de não se pagar as rendas a partir do mês de abril. Ora bem, estamos no estado de emergência, ele foi prolongado por mais 15 dias. Este vídeo está a ser gravado no dia 10 de abril de 2020 e este vídeo serve apenas para o estado de emergência. Não o vão utilizar posteriormente, certo? Portanto, saiu a chamada Lei 4C/2020 de 6 de Abril. O que é que esta lei fala? Fala-nos dos arrendamentos habitacionais e não habitacionais. Aqui eu vou falar-vos dos arrendamentos habitacionais, portanto que é os contratos de arrendamento que nós temos em vigor e que neste momento estamos com alguma dificuldade em pagar. Atenção, os noticiários disseram que não se pode pagar e está em todo lado que é possível o não pagamento, mas reparem, não é assim tão simples. Eu vou começar por explicar que este regime não quer dizer que vocês não vão pagar a renda, vão ter que a pagar depois, está bem? Fixem isto, portanto, isto é um regime excepcional, é um regime de flexibilização para o pagamento da renda, porque se nós não pagamos a renda, o que acontece? O senhorio ou nos intenta uma ação de despejo, ou nos intenta uma ação para o pagamento da renda e mais os 20% de indenização que pode pedir, ok? Os requisitos de que eu vou falar, portanto, se vocês os cumprirem, ficam a salvo de não pagar, não levarem com a ação depois posterior. É por isso que é importante que vocês leiam, e fica aqui claro que vocês, este vídeo não dispensa a leitura da Lei 4C/2020, vocês vão ter que a ler para perceber. Eu estou apenas aqui a fazer um pequeno resumo e vou fazer a primeira parte e a segunda parte, porque isto é alguma matéria. A primeira parte eu vou-vos falar quem pode pedir e depois quem não pode, não é? Portanto, vocês depois fazem a vossa exclusão de partes. E depois vou-vos dizer durante quanto tempo podem ficar sem pagar a renda. Muito bem, então eu vou aqui começar por explicar algumas pessoas que não podem pedir, portanto, a tentar invocar agora que não podem pagar a renda. Quem já tinha rendas em atraso e quem já tinha alguma ação de despejo, compreendam que os tribunais e as ações encontram-se apenas suspensas. Portanto, tudo vai continuar normal após o estado de emergência. Terão que pagar, portanto, continuar as vossas ações e defenderem-se se tiverem razão ou não. Portanto, estão apenas suspensas. Mas nada implica que nós não possamos intentar uma ação de alguém que ainda não pagou a renda de março. Correto? Pronto. Então, estas pessoas ficam já a saber que não podem usar este método para continuar a não pagar a renda. Portanto, vão continuar no registro que estavam anteriormente. Ora, como é que nós vamos saber quem é que pode ou não pode pagar a renda? Há dois requisitos fundamentais. O primeiro é que haja uma quebra nos rendimentos do agregado familiar superior a 20%. Ou seja, a pessoa ofere menos que os 100% que habitualmente recebia. Como é que nós vamos comprovar isso? É comparando um recibo do mês anterior, ou seja, do mês em que nós recebíamos os 100%, e depois o outro recibo em que nós não recebíamos. Ou então, quem trabalhar por conta própria e até nem receber nada, pedir algum documento da contabilidade ou até o e-faturas que comprove que efetivamente deixou de ter rendimento e deixou de oferir os 100% do seu salário e recebe menos 20% ou até mais do que menos de 20%. Agora confundi-me um bocadinho, mas espero que tenham compreendido. Este é um dos requisitos, os 20% de quebra do rendimento. O segundo requisito é a taxa de esforço. A taxa de esforço tem que ser superior a 35%. O que é esta taxa de esforço? Daquilo que eu compreendi. O Estado entende que, portanto, para o pagamento da renda, a taxa de esforço tem que ser de 35%. O que é isto? Nós recebemos 100% do nosso bolo, é o nosso ordenado, e a renda, portanto, pode ir ao máximo de 35% do nosso orçamento, porque o restante é para pagar as outras contas. Portanto, sempre que a gente ultrapasse os 35%, acabaremos por preencher o segundo requisito necessário. É preciso preencher os dois. Esta parte do requisito, embora seja do requisito aqui da taxa de esforço, embora seja obrigatório, ainda não está legislado, ainda não saiu nenhuma portaria, mas de repente irá sair
vir em que se justificará estes 35%. Eu aqui parece-me que a partir do momento que há uma quebra nos rendimentos vai haver um aumento na taxa de esforço, só se a renda efetivamente for muito baixinha e acabe por não mexer, ou a pessoa não estava no limite dos 35%. Mas eles depois logo hão de legislar e logo havemos de perceber como é que isto funciona. Compreenderam? Portanto, esta primeira parte do vídeo diz-nos quem pode pedir e quem não pode. Portanto, requisitos têm que ser os dois. Okay? Uma quebra de rendimentos igual ou superior a 20% e uma taxa de superior igual ou superior a 35%. Agora, durante quanto tempo nós podemos ficar sem pagar a renda? Atenção, isto inicia-se em abril. Portanto, a partir do mês de abril, nós podemos não pagar a renda. É importante verem o segundo vídeo que nos vai falar de como é que nós fazemos a carta ao senhorio. É importante vocês verem o segundo vídeo. Vai-nos falar do dever de informação. Portanto, eu agora vou-vos aqui explicar, então, qual é o tempo de duração que ficamos sem a renda. Isto vai funcionar assim. Inicia-se em abril, como podem ver, inicia-se em abril, fica durante o estado de emergência e um mês depois. O que é que isto significa? Se o estado de emergência terminar em abril, e isso seria ótimo, seria muito, muito bom que terminasse em abril, nós só não pagaríamos abril e maio. Se o estado de emergência terminar em maio, significa que não pagamos abril, maio e junho, que é o mês seguinte ao estado de emergência. Se o estado de emergência terminar em junho, e eu peço a Deus que não, significa que não se pagará, portanto, abril, maio, junho e julho. Portanto, é o mês consecutivo. Perceberam esta parte? Agora, eu peço-vos que vejam o segundo vídeo em que eu vos vou falar do dever de informação que têm que fazer ao senhorio e que faz parte deste vídeo, certo? Portanto, é muito importante que aprendam, porque vocês, se não fizerem a comunicação como deve ser ao senhorio, nada disto vale, ok? Primeira parte, ficaram a saber durante quanto tempo podem beneficiar do não pagamento da renda. Segunda parte, ficaram a saber se preenchem ou não os requisitos. Pensem bem se querem usar ou não este regime.